Hi students, how are you? E aí pessoal, tudo bem? Remember me? Lembram de mim? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos. And let's start our English class. E vamos iniciar aqui a nossa aula de inglês, ok? Então eu peço por favor que vocês se organizem aí, peguem todo o seu material, tá ok? Onde quer que você esteja, procure um local tranquilo, um local silencioso e confortável, para que vocês possam então fazer todas as atividades que eu vou propor aqui hoje. Uma coisa que eu vou pedir importantíssima para a aula de hoje, pessoal, é o dicionário. Ele vai ser mais do que importante na nossa aula. Por mais que todas as aulas eu peça, por mais que todas as aulas a gente use, mas hoje, por um motivo muito especial acerca do que a gente vai conversar hoje, ele será essencial. Então não importa se é um dicionário online ou se é um dicionário convencional, pega ele aí, deixa juntinho de vocês, ou deixa aí a página da internet aberta em algum dicionário online, para que vocês possam fazer as atividades, tá ok? Acho muito interessante a gente buscar essa prática de utilização do dicionário por uma série de motivos, entendeu? E é interessante a gente falar também, pessoal, que o dicionário, ele não é somente utilizado para que a gente possa buscar os significados de alguma palavra, de português para inglês ou de inglês para português. Uma série de outras informações você encontra ali, né? Na grande maioria dos dicionários, além da palavra, principalmente online, né? Além da palavra cujo significado você está procurando, você vai encontrar exemplos daquela palavra acontecendo, você vai encontrar uma possibilidade de sinônimos daquela palavra, você encontra também a transcrição fonética da palavra, onde você consegue descobrir como que pronuncia, né? Os dicionários online, por exemplo, você consegue escutar muito dos dicionários, tem um íconezinho que você clica ali para você poder ouvir a pronúncia, né? Então, olha quanta coisa que a gente consegue ter acesso num dicionário, né? E hoje, o motivo principal de eu ter pedido é esse aqui, pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre os falsos cognatos, que em inglês a gente chama de false friends. Ao pé da letra seriam amigos falsos, né? Lembrando, né, o que são esses falsos cognatos? São aquelas palavras, vai aparecer aqui já já a definição, mas eu já vou adiantando. São aquelas palavras que parecem, mas não são. Já já eu dou um pouco mais de detalhe, ok? O dicionário está na mão? Pega ele aí fazendo um favor, pois as 3 primeiras atividades aqui, o dicionário será importantíssimo, tá bom? Vai aparecer aqui para vocês algumas palavras, como por exemplo a palavra fabric. E eu tenho aqui 2 imagens. Eu quero que vocês pesquisem aí no dicionário de vocês qual é o real significado dessa palavra aqui. Eu vou dar um tempinho e já volto. E aí, encontraram um significado? Tenho certeza que vocês, então, descobriram que a palavra fabric significa tecido, tá ok? Como representado aqui pela imagem. Ao olhar a palavra fabric, automaticamente a gente pensaria dentro de um texto, por exemplo, caso vocês não soubessem que fabric significa tecido, né? Tecido para fazer roupa, por exemplo, é esse o significado. Você pensaria em fábrica, como está aqui na segunda imagem, tá ok? Porque se a gente olha a palavra, tanto na forma escrita, né, na ortografia dela, letra por letra, como na sua pronúncia, é muito parecido em português com a palavra fábrica, mas não é, tá? Então, fabric significa tecido. Essa coisa que a gente está conversando aqui sobre os false friends não acontece somente entre o inglês e o português, pessoal, em tudo que é língua, tá?
Não vou dizer principalmente, mas quando eu falo entre o inglês e o português, porque se a gente para pensar, olha o quanto de influência que a gente tem na nossa língua, na língua portuguesa, que veio do inglês, né? Não só exclusivamente do português, mas das línguas neolatinas de um modo geral. A linguística, ela explica um pouco desse fenômeno, né, chamado romance. O que é o romance no que diz respeito à linguística? É quando você teve lá, por exemplo, quando os idiomas, as línguas neolatinas surgiram, né? Então você tinha o latim, né? Todo o Império Romano avançando a Europa dentro, por exemplo, e quando os romanos então chegavam em determinadas regiões, cujas línguas eram diferentes, pois cada região tinha uma língua diferente, acontecia esse romance entre os idiomas, ou seja, essa mistura entre o latim e a língua que era falada, por exemplo, em Portugal, na região de Portugal atualmente, né? E daí, aquela mistureba toda de idiomas, de línguas, aquele romance, surgiu o português, surgiu o espanhol, surgiu o francês e por aí vai, né? Então, é um fenômeno interessante, por exemplo, entre o português e o espanhol, que a gente pode encontrar uma série de... Então, muita gente fala, nossa, mas o espanhol é muito fácil, é muito parecido com o português. Realmente, tem as suas similaridades, não tem como a gente questionar, tá? Mas quando a galera se depara com esse tipo de fenômeno, por exemplo, opa, como assim? Não é tão simples como eu pensava, né? Até porque a estrutura gramatical do idioma também não é tão simples assim, né? Bora ver mais um exemplo, então? Entre português e inglês, tá, gente? Só estava dando um exemplo aqui. Library é uma palavra que muitos alunos confundem. Pensa aí, eu já volto. Vamos lá. Aproveita que vocês estão buscando essas palavras no dicionário, pessoal, e deem uma olhada em todas as informações que vocês têm ali. Sinônimos, frases em que você encontra a palavra, né, dentro, assim, num exemplo dentro de uma frase, a transcrição fonética, ou seja, veja direitinho como é que pronuncia. Os dicionários, por exemplo, traz a classe gramatical, se é um substantivo masculino, feminino, se está no singular, se está no plural, enfim. Vai analisando todas as informações, tá bom? Bem, ao buscar aí no dicionário o significado da palavra library, você deve então ter encontrado o significado biblioteca, né? Ao olhar a palavra, ao pronunciá-la, muita gente pensa que seria livraria, né? Mas não é, tá bom? Livraria seria bookstore, tá? Bookstore. Library significa biblioteca, tá? Inclusive, deixa eu falar aqui, eu nem falei para vocês... Opa, deixa eu voltar aqui. Como que seria, talvez, fábrica em inglês, né? Você pode falar company, tá? É uma possibilidade da gente... Empresa, fábrica de um modo geral, tá bom? Beleza, próxima. Eu tenho aqui agora a palavra dessert, ok? Que está aparecendo aqui em cima. Procura no dicionário aí, fazendo favor, o significado dela. Já volto.
imagino que vocês descobriram que dessert não significa deserto, mas significa sobremesa, tá ok? Daí a pessoa, meu Deus, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, né? Então, desert, que seria deserto. Dessert significa sobremesa, tá bom? Então, o que são os falsos cognatos, né? O site da Toda Matéria traz pra gente uma ótima definição, tá bom? São palavras de línguas diferentes que, apesar de apresentarem grafias e ou pronúncias semelhantes, possuem significados distintos, tá? Então, gente, há uma possibilidade de situações aqui. Pode ser palavras muito parecidas, muda uma letra ou outra, ou palavras que mudem um pouco mais. Ou então pode ser até mesmo palavras que se escrevem exatamente igual, né? Como, por exemplo, a palavra banana. É um ótimo exemplo, né? Se escreve igual, a pronúncia é igual e o significado é o mesmo, tá? Muitas palavras que terminam em AL no português é igual no inglês também, com as suas devidas exceções, é claro. Então, existe uma série de possibilidades, tá bom? Então, podem ser palavras muito parecidas, muda uma letra ou outra um pouco mais, ou são completamente idênticas, tá bom? A pronúncia também pode ser muito parecida, ou nem tanto, mas às vezes na forma de escrever é muito parecido. Por exemplo, aqui, olha, push, empurrar, tá? Ao olhar a palavra push, a gente pensa em a gente pensa em puxar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma palavra, tem até uma situação em que eu estava dentro de um determinado aeroporto e estava justamente a palavra push. E eu comecei a puxar a porta. Eu lembro os meus amigos do lado de fora olhando para mim, tipo, o que você está fazendo? E eu puxando a porta, na verdade, era para empurrar. E essa confusão acontece até na minha cabeça entre push e pull, né, de empurrar, de puxar. Enfim, a gente às vezes acaba confundindo, né? E justamente por isso, porque, caramba, mas parece uma coisa e não é, né? Bom, bora praticar então, tá? Então, gente... Então, só recapitulando, né? Os falsos... Então, quando a gente fala de cognatos, é porque parece e é, né? Então, assim... Agora, quando a gente fala dos falsos cognatos, daí, parece, mas não é. Daí você já confunde aquilo tudo, como os exemplos que vocês buscaram. Então, é com os falsos cognatos que a gente tem que tomar cuidado. As palavras cognatas, elas são mais simples, né? Porque uma vez que você encontrou uma palavra cognata, nossa, mas ela parece com português, mas será que é isso mesmo? De fato é, né? Então, já facilitou bastante, você sabe o significado. Os falsos cognatos é que é o problema, né? Engana a gente. Parece, mas não é, tá bom? Aqui eu tenho alguns. Por exemplo, actually não significa atualmente, significa na verdade, realmente. Parents não significa parentes, significa pais, quando a gente fala de pai e mãe. Library, biblioteca, como a gente falou, não é livraria. Nowadays significa atualmente. Relatives não significa relativo, significa parentes. Então, cuidado aqui, olha, parents and the relatives. E bookstore, que seria livraria, quando a gente falou lá, né, do library, bookstore. Então, mais uma atividade para vocês. Fill in the blanks with the false friends just mentioned. Eu tenho aqui letra A, B e C. Cada frase possui uma lacuna. Essas lacunas serão preenchidas com as palavras que estão aqui em cima. Mas, professor, tem 6 palavras. Sim, apenas 3 que vão entrar aqui. As outras 3 vão sobrar. Leia com calma e veja qual a melhor que vai se encaixar aí. Então, interpretem as frases, vejam se você sabe todos os significados das palavras. Eu vou dar um tempinho um pouco melhor. Busca no dicionário, se for preciso, o significado de alguma outra coisa e preencha aí no caderno de vocês, tá bom? E eu já volto. Vamos lá.
Bora corrigir então? Então vamos ver aqui, pessoal. A letra A ficou assim, olha. Both her parents come from Italy. She's a daughter of Italians. Então a letra A seria pais, né, os pais dela que vieram da Itália. B. Ellen is going to the bookstore to buy a book. Ellen vai até a livraria para comprar um livro e não biblioteca. C, porque vai comprar, né, gente? C. I went to the theater every week, but nowadays I don't like it very much. A pessoa ela costumava ir ao teatro uma vez por semana, mas hoje ela não faz isso muito, né? Atualmente, hoje em dia, tá bom? Então aqui foram 3 palavras apenas, correto? A gente vai partir para o próximo exercício em que outras 3 frases para você completar com outras 3 palavras das que estão aqui em cima. Mesma coisa que é para fazer, tá bom? Já volto para corrigir, vamos lá. Corrigindo aqui então, vamos ver como é que ficou as letras D, E e F, ok? Vamos lá. Letra D. Jane has a big family and she always invites all her relatives to her parties. Que ela tem uma família muito grande e ela sempre convida os seus parentes para as festas dela. Então, relatives seria a letra D. E. They're going to the library to read some books. Eles vão à biblioteca para ler alguns livros. Então, a letra E é a palavra library. F. Anne speaks French very well. Actually, she was born in France. Anne fala francês muito bem. Na verdade, realmente, de fato, que é o significado da palavra actually, ela nasceu na França, ok? Então, aqui está a resposta das letras D, E e F, ok? Bora praticar mais, vamos lá. Read the text and substitute the false cognates with the correct word. Seguinte, aqui eu tenho algumas palavras que estão sublinhadas, como vocês podem observar. As palavras pretend, novel, parents, library, ok? Eu quero que vocês leiam com calma o texto e substitua as palavras que estão aqui. Porque a pessoa que escreveu, vamos imaginar, a pessoa que escreveu aqui não estava muito a par, não tinha muita noção sobre essa história dos falsos cognatos. E ela acabou colocando palavras que ela pensava que o significado era um, mas não é, por conta de ser parecido com o português. Mas, na verdade, não é. Então, vocês vão ter que substituir pela correta, entendeu? Pela palavra correta, tá certo? As que estão aqui são falsos cognatos, enganou a pessoa, tá? Dica é, talvez vocês vá até o dicionário logo de cara e pega o significado dessas palavras, sabendo o significado delas, olhando as palavras aqui, poxa, a pessoa, o significado é esse, mas a pessoa pretendia
uma outra ideia. Ah, tá, beleza. Que acho que você vai conseguir chegar às conclusões certas aí, tá bom? Façam aí a atividade, eu já volto pra gente corrigir. Vamos ver aqui então, pessoal, como é que ficou? Olha só. O que está nessa cor diferente aqui que já é a resposta certa, tá bom? Let me tell you a little about my story. Since I was a child, I intended to be a soap opera actress on television. Então, ela, desde quando ela era criança, ela queria ser uma atriz de novela. Então, aqui, intend, que significa pretender, e não pretend, que é o que pareceria, né? Pretend significa fingir. Novel não significa novela. A palavra novel significa romance, quando a gente fala sobre livros, né? o tipo de literatura, tá bom? Soap opera, que significa novela, tá? O que já é uma loucura essa palavra, né? Porque você olha a palavra soap e opera, tipo soap, é sabão, sabonete. E ópera, ópera, por exemplo. Agora, o que tem a ver uma coisa com a outra juntando ali e virando novela, enfim. Daí ela continua. Last week, my mom, my dad, my sister and I were going to visit some relatives in the countryside, and after driving for some time, my dad decided to stop in a little shop near the road, so could eat and rest for a while. Então, no fim de semana, na semana passada, a família inteira foi visitar alguns parentes lá no interior. Então, parents significa pais, relatives que seria parentes. Daí eles pararam lá em algum lugar no meio da estrada para poder comer e descansar um pouco. In the shop, que é uma loja, alguma coisa assim, there was a small bookstore, so decided to buy some books and magazines. Lá ela parou para poder comprar alguns livros e revistas numa lojinha, uma biblioteca, perdão, que tinha dentro dessa loja lá. Então, bookstore, que seria livraria, onde ela compraria alguma coisa, e a palavra library, que significa biblioteca. Beleza? Tudo bem então? Corrigido? Essa número 3 aí vai ficar para vocês fazerem como homework. Dá uma olhada aqui, olha só. Now it's up to you. Write a small paragraph about a story you have already read, using the false cognates or false friends you learned in this class. A ideia seria de você escrever um pequeno parágrafo de 4 a 6 linhas, por exemplo, contando alguma história que você conheça. Qualquer coisa, você pode inventar também, fique à vontade. Desde que dentro dessa história tenha ali os falsos cognatos que nós aprendemos nessa aula, tá ok? Então, qualquer coisa aí, ó, organize uma lista dos falsos cognatos que a gente aprendeu aqui hoje, tá certo? E crie uma história ou relate aí alguma coisa que você conheça, alguma coisa que aconteceu, contando alguma coisa, utilizando os cognatos que a gente aprendeu. Foca nesses que a gente aprendeu aqui, daí aos pouquinhos a gente vai avançando. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou terminar a nossa aula por aqui, tá? Aqui está o que a gente conversou hoje, nós falamos sobre os falsos cognatos, beleza? Aqui estão as referências bibliográficas da nossa aula, e é isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado, tenham aproveitado, aprendido bastante. See you around. Bye bye.